Muito bem, vamos lá. Mecanismos da mediunidade, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico Evaldo Vieira. Nós vamos para o capítulo número 23, Animismo. Lembrando que esse livro, ele teve como característica aquele fenômeno, em que dois médiuns psicografavam os capítulos, um médium nos capítulos pares, o outro médium nos capítulos ímpares, e depois então juntaram e montaram essa obra, Então, algo realmente para chamar a atenção sobre a realidade do plano espiritual mesmo, trabalhando, para tirar ali qualquer tipo de ceticismo, de dúvida. Mas vamos lá, Brás? Vamos aqui tentando desvendar aos poucos aqui os seus mistérios, Muito bem, o capítulo número 23, ele fala sobre animismo. Vamos aqui então acompanhar André Luiz nas suas orientações. O primeiro item que ele apresenta para nós, mediunidade e animismo. Alinhando pensamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo ou o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Então, aqui no início, ele já fala para nós que não será lícito, ou seja, nós precisamos levar em consideração aquilo que diz respeito ao animismo, ou ele chama também de conjunto de fenômenos psíquicos produzidos pelo médium, não pelos espíritos ou inconsciente. Então vamos aqui acompanhar. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações, ou delas participando com diligência numa demonstração de que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. Então, tanto efeitos físicos como efeitos intelectuais comandados pelo próprio encarnado. Nesse caso, comandando ou participando dela com diligência, ou seja, sempre com responsabilidade, com consciência do que ele está fazendo. Isso mostrando que o corpo espiritual em desdobramento também pode agir. E nesse desdobramento não significa que ele esteja se distanciando do corpo físico. Mas, por exemplo, o próprio estado sonambúlico é, nesse caso, um desdobramento, porque ele desperta ali a dupla vista e ele é capaz, por exemplo, no caso da dupla vista, acompanhar ou produzir ali fenômenos, como, por exemplo, quando o médium, nesse desdobramento, ele começa, então, a ter uma visão ou uma clareza de consciência, já que ele consegue se libertar parcialmente dos limites do cérebro, e ele começa então a trazer recordações profundas guardadas na sua mente. E ele começa então a falar ou escrever. Isso é um fenômeno intelectual. E no caso de efeitos físicos também é a mesma coisa. Ele pode, a partir da projeção da sua força mental, provocar esses fenômenos, aquilo que essa ciência nova surgida no século XX, ou pseudociência, parapsicologia, estudava então, chamando ali aqueles paranormais de epicentros desses fenômenos. Então temos os dois lados, porque a gente acha sempre que o animismo ele vai produzir ou efeito físico ou efeito intelectual. E aí nós vemos então que os dois aqui são passíveis de serem realizados, Mas muito bem.
a verificação de semelhantes acontecimentos criou, entre os opositores da doutrina espírita, as teorias de negação, porquanto, admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico, apressaram-se os cépticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua fora do corpo carnal determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. Aqui então, o que esse parágrafo nos faz lembrar o nosso querido e saudoso Padre Quevedo, quando numa entrevista ele comentava sobre o Chico, o trabalho mediúnico do Chico. E eu me recordo que, inicialmente, ele fez comentários com todo respeito, claro, considerando a autoridade moral com que o Chico se apresentava. Então ele falava com toda tranquilidade, diferentemente do que ele fazia quando ele apontava, por exemplo, um médium qualquer. Ele falava que era alucinação, que era isso, que era aquilo. Quando era o Chico, ele mudava o tom de voz, mudava ali as suas expressões, mas ele dizia carinhosamente que as psicografias que o Chico recebia acabavam sendo, na verdade, uma percepção extrasensorial em que ele captava o pensamento das pessoas que estavam presentes no salão. Então era aquela mãe em sofrimento, e essa mãe tinha ali a capacidade, ou a mãe então projetava seu pensamento naquela expectativa de receber uma comunicação, e o Chico tinha essa capacidade paranormal de perceber esse pensamento através da telepatia. Daí então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês, porque é algo contemporâneo e também algo que a própria mídia acabou divulgando, mas o que André Luiz coloca é que desde os tempos mais antigos, até mesmo ali entre os céticos, desde aqueles que combatiam de fato ali o trabalho mediúnico, que eram ali os antirreligiosos, como psiquiatras que analisavam apenas ali o indivíduo no seu desequilíbrio mental, imaginando ali alucinações e tudo mais, tudo isso, nessa observação de fenômenos anímicos, acabavam primeiro desmerecendo os sucessos dos trabalhos mediúnicos de fato. Mas, por outro lado, eles acabavam dizendo que aqueles fenômenos eram resultado simplesmente da mente daquela pessoa, seja porque ela tinha ali um potencial de produzir o fenômeno, seja porque ela passava por um desequilíbrio mental, tudo centralizado no indivíduo. Na verdade, Brazo, a ideia, eu acho que ele não tinha algo pessoal contra o espiritismo, mas o fato dele fazer esses estudos da paranormalidade, ele via em tudo o fenômeno paranormal. E como a doutrina espírita era aquela que mais se destacava principalmente pelos trabalhos mediúnicos, ele então, claro que ele enfrentava, nesse caso, o espiritismo. Então a mesma coisa acontecia com a Umbanda, por exemplo. Ou mesmo se você colocasse eram chamadas sessões de descarrego, que algumas igrejas evangélicas faziam e transmitiam pela televisão. Então ele via, naquele caso, nas igrejas evangélicas, diziam ali que eram demônios que estavam ali incorporando nas pessoas, e os pastores tinham o poder do Espírito Santo de livrar aquelas pessoas dos demônios. Ele, pelo seu lado, dizia que aquelas pessoas passavam por traumas ali, por transtornos mentais, que não tinha nada de espiritual, já que dentro da própria crença da igreja isso não é permitido, e segundo pelos estudos paranormais que ele fazia, acreditava que tudo isso era o poder da mente que realizava. Então é o que o André Luiz coloca para nós, a gente trouxe o exemplo dele mais uma vez, porque é algo que a gente teve mais contato. Foi algo que nós tivemos mais contato recentemente, mas desde os tempos mais antigos, e quando os fenômenos começaram a ser observados, a ideia do poder da mente da pessoa, a capacidade do indivíduo criar esses fenômenos, ou mesmo, nesse caso, alucinações, fazia com que o trabalho mediúnico fosse completamente descartado, ou seja,
não é possível que os espíritos se comuniquem através de um indivíduo. Tudo é feito pelo próprio indivíduo. Então, por isso que ele coloca, né, todos esses fenômenos anímicos, que eram de fato anímicos, legítimos, criou entre os opositores da doutrina a teoria da negação, as teorias da negação. Porque aí falava, então, se o próprio indivíduo é capaz de criar tudo isso, a mediunidade, então, não existe. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas as criaturas que começam confiantemente a iniciação nos serviços da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que se devam reencontrar em condições miraculosas. Então ele vai trazendo para nós que essa ideia de que tudo é o poder da mente fez com que muitas pessoas, nesse caso, pessoas que não eram espíritas, por exemplo, mas que eram médiums e tinham ali o potencial de terem faculdades ostensivas, vendo espíritos, ouvindo ideias, tendo ali percepções que a mediunidade acabava então possibilitando, fazendo com que essa ideia de que tudo é a mente que cria, fazendo com que essas pessoas simplesmente se desacreditassem como médiums, e como ele coloca para nós, né, fazendo com que sofressem muito nesse processo de desenvolvimento da mediunidade. E dentro da doutrina espírita, muitos médiums se aproximam do trabalho mediúnico, já então assim com muitas dúvidas, quase que descrentes que possuem essa capacidade. É por isso então que ele coloca mais uma vez, né, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação nos serviços da mediunidade. Então começa nesse ponto. E aí nesse caso nós vamos colocar também o indivíduo então que chega descrente da sua capacidade, acaba então criando um bloqueio, dificultando mais ainda a comunicação com o plano espiritual, já que há necessidade dessa afinidade de ideias para que o trabalho se desenvolva. Bom dia, André. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou aqui, né? Estive com o Padre Quevedo várias vezes, uma sala espanhola, no antigo Yahoo, né? Na época estudávamos a cultura inca, asteca e maia, né? Interessante, Brás. Ele estava ali ligado, então, virtualmente, né? Muito bem, então, essa primeira parte aqui, André Luiz trouxe para nós a diferença, né? Ali a separação entre mediunidade e animismo e como essa separação acabou gerando, na verdade, conflitos a respeito, né, do estudo e da melhor compreensão desses dois fenômenos. Porque, inicialmente, é importante lembrar que o fenômeno mediúnico ele faz com que o médium não seja apenas, como Kardec lembra no livro dos médiuns, ele não seja apenas uma máquina de transmissão. Mas é importante lembrar que o médium ele é um intérprete. Sendo uma máquina de transmissão, ele não tem participação nenhuma. E sendo um intérprete, ele vai de fato interpretar aquilo que os espíritos transmitem em maior ou menor grau, mas sempre estando ali de alguma forma participando da comunicação. Por isso então essa ideia do medianismo, ou seja, a mediunidade com esse elemento anímico, já que o médium participa do fenômeno, é a expressão mais adequada da gente utilizar. Mas é importante lembrar também que sim, existe esse fenômeno medianímico, mas existe também o próprio fenômeno anímico. Mas é claro que a gente está estudando isso apenas aqui para ter uma clareza nas definições. Mas na prática, no momento em que esses fenômenos vão acontecendo, né, em todos os casos, Dudu, o médium ele nunca vai ser uma simples máquina, simplesmente mecânico. Ele sempre vai ter ali a sua contribuição. Mecânico no sentido de ele não estar ali participando do fenômeno. Então, o mecânico, nesse caso,
ele é aquele médium, bom dia, Didman, ele é aquele médium que tem a maior facilidade para que os espíritos se comuniquem sem que ele tenha interferência consciente do processo. Mas o espírito nunca vai simplesmente produzir um fenômeno físico com o médium, fazendo com que ele então responda ali aos interesses do plano espiritual, sem que ele tenha ali a participação. Então o que nós vamos encontrar é o maior ou menor grau de participação, ou maior ou menor grau de interferência do médium na comunicação. Sempre importante lembrar. Sempre há participação. Vamos em frente. Como eu dizia para vocês, então, o que nós vamos ver aqui, a partir dessa separação da mediunidade e do animismo, né, a diferença dos dois, a gente teoriza um, teoriza outro, ok. Mas na prática nós temos então uma mistura de várias situações que vão mostrando para nós que esses fenômenos não acontecem simplesmente de uma forma isolada, né? A junção é da energia orgânica do médium com a energia espiritual. Exato, né? A junção dos dois. Então sempre tem ali a consciência do médium interferindo no fenômeno, ou simplesmente ali essa própria energia, que nada mais é do que o resultado da sua psicosfera, em que ele vai favorecer ou desfavorecer a comunicação. Porque o espírito ele pode, então, a partir dessa afinidade com o pensamento do médium, facilitar o trabalho. Então a gente vê que, para poder fazer com que a tarefa se desenvolva com facilidade, o médium vai contribuir. Para ter ali uma maior dificuldade, o médium vai atrapalhar. Se ele está interferindo de alguma forma, positivamente ou negativamente, ele está participando do fenômeno. Lembro de um caso de uma senhora na Europa que psicografava apenas cedendo o braço e até ler revistas. Sim, é um caso que eu acho que o próprio Kardec fala sobre isso também, Brás. Ele relata esse fato, né, que ela lia assim acontecia, mas mesmo assim nós vemos ali o fenômeno acontecendo. Mas vamos lá, do nosso lado aqui, só para lembrar, né, do nosso lado aqui de encarnados, nós sempre vamos analisar o fenômeno com uma certa dificuldade de ver ali a sua profundidade. Mas quando se olha do plano espiritual, quando no caso ali, por exemplo, os espíritos vão se comunicar através do médium, é possível você ver todos os recursos, se ele está dificultando, se ele está facilitando. Então, é possível que possível não, né? Se vê com mais clareza, mas do nosso lado, como a gente vê as coisas apenas do lado material, e depois a gente analisa o resultado, a gente procura então tentar entender como isso aconteceu. E aí nós vamos fazendo interpretações do fenômeno. Então é muito diferente de você ver o fenômeno acontecer e você interpretar o fenômeno. Para facilitar, trazendo aqui uma ilustração simples. Imaginemos uma confeitaria. Quando você está na vitrine vendo aquele bolo feito, você fica então interpretando para tentar imaginar como ele foi feito. Quanto tempo levou, quais foram os ingredientes, quais foram os processos, quem foram os confeiteiros que fizeram parte daquilo. Quando você está na cozinha, você vê o bolo sendo feito. Então existem essas duas situações. Quando você está participando do processo, fica muito mais fácil de você entender como tudo se desenvolve. Quando você não participa e você olha a coisa pronta, o resultado final, você tenta então fazer aquela engenharia reversa remontando da origem. Então você vai, deve ter sido isso, o espírito deve ter feito aquilo, essas energias devem ter sido envolvidas. Eis então a diferença dos dois. Dudu colocou, né, eu interpreto como vou comer aquilo, com certeza. Então cada um, essa ilustração mostra bem para nós o que é a nossa interpretação, a nossa dificuldade de entender como as coisas funcionam na sua realidade, porque nós não vemos. É a mesma coisa que acontece quando nós falamos da morte. Quando nós olhamos a morte do lado de cá, nós vemos então ali a pessoa que vai desencarnando e depois então vemos o cadáver. Mas o que acontece depois? A gente faz interpretações. O espírito deve ter demorado mais, o seu estado de perturbação foi desse jeito,
porque o espírito demorou mais para poder se desprender do seu corpo físico, porque tinham outros espíritos por perto, porque ele foi para tal lugar. Tudo é interpretação. Ou seja, na verdade é muito mais especulação. Quando você está do outro lado e você vê o espírito desencarnando, você está ali perto, você vê ele desencarnando, você vê as suas dificuldades, você vê quem está perto. Por isso que o fenômeno mediúnico é muito difícil para nós. Então nós temos ali todos os conceitos. Temos ali o manual técnico, né? Porque é possível isso, é possível aquilo, as coisas vão acontecendo. Mas na prática, a gente não consegue compreender tudo. Bom dia, Angelina. Bem-vinda, conseguiu, né? Vamos em frente. Tudo bem aí, né, pessoal? Mediunidade e animismo, né? E quando o espírito desencarnado no caixão está ao seu lado querendo saber o que aconteceu com ele? Pois é, a mesma coisa que eu estou falando. A infinidade de situações que vão acontecendo durante esses processos que nós não compreendemos. Duas pessoas desencarnam ao mesmo tempo. Como é que a gente vai dizer como foi a desencarnação das duas? Não sabemos. A mediunidade acontece da mesma forma. Nós observamos o resultado e depois especulamos sobre o processo, como ele deve ter acontecido. Vemos dois médiuns psicografando. Nós vamos dizer que os dois médiuns trabalharam da mesma forma? A gente sabe que não, porque cada médium apresenta maior ou menor dificuldade, ou seja, a mediunidade ela é muito subjetiva, cada médium interpreta do seu jeito, cada médium desenvolve o processo do seu jeito. Assim como os espíritos também, cada um tem a sua maior ou menor facilidade. E juntando os dois, eles podem ter uma maior afinidade ou menor afinidade. Olha quantas variáveis vão sendo consideradas. E nós, do lado de cá, sem ver a coisa acontecer, a gente fica tentando adivinhar o que é. Por isso, então, que o estudo e a observação vai fazendo com que nós tenhamos esse entendimento, esse conhecimento. E aí, então, mesmo que seja uma interpretação que nós façamos, mesmo que seja uma especulação, a gente tenta se aproximar ao máximo da realidade. Mas para isso é sempre aquela análise cuidadosa, aquela análise objetiva, fazendo uma comparação a partir das experiências que já foram observadas. Semelhanças das criaturas. Somos necessariamente impelidos a reconhecer que se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível, pela impraticabilidade do ajuste mental. Então até aí, ok, a gente já tinha estudado sobre isso nos capítulos anteriores, mostrando que a afinidade entre espírito e encarnado é fundamental para que o processo aconteça. Se nós tivéssemos ali ideias completamente diversas, seria praticamente impossível disso acontecer. Seres em desenvolvimento para a vida terrena. Uns e outros guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno ao campo terrestre, ou no plano físico, em direção à esfera espiritual, faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais lhes servirão de recursos à percepção no ambiente próximo. Então, as experiências vivenciadas facilitam tanto para encarnados como para desencarnados. Nós vamos acumulando esse conhecimento, vamos acumulando essas experiências. Tem cada espírito, em vias de reencarnação, todos os meios de que já se muniu para continuar no círculo dos encarnados o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio, conservando-os potencialmente no feto, tanto quanto possui o espírito encarnado, todas as possibilidades que já entesourou em si mesmo para prosseguir em suas atividades no plano espiritual depois da morte. Aqui é bem interessante e bastante profunda também essas colocações. Muito abrangente essas colocações que André Luiz traz para nós, porque ele mostra que, seja ele encarnado, seja desencarnado, todas as experiências acumuladas num ambiente e no outro darão continuidade quando ele então inverter esse papel, inverter essa posição. Então o espírito que reencarna, ele traz a sua bagagem intelectual e a sua bagagem de experiências, na sua bagagem, elementos que quando tiver encarnado,
ele vai pôr em prática. Assim como nós estamos aqui vivendo experiências diversas, que quando nós chegarmos ao plano espiritual, essas experiências também serão contadas. Porque imaginando que, estando no plano físico, eu apenas vou utilizar aquilo que diz respeito ao plano físico, em termos de conhecimento, em termos de experiências, assim como no plano espiritual, o espírito só vai usar aquilo. Quando ele muda de ambiente, ele esquece tudo aquilo que ele utilizou, deixa para lá como se ele estivesse ali na sua bagagem, na sua mochila. Ele deixa então a sua bagagem naquele plano e vem para cá para poder colher outras experiências. Ou quando ele está aqui, ele deixa tudo que ele aprendeu para poder aprender coisas novas do outro lado. E na verdade, nós estamos falando numa continuidade. Seja indo para o plano espiritual, seja voltando para o plano físico, nós sempre vamos levar aquilo que nós acumulamos em termos de experiências. É por isso que ele coloca que nós sempre vamos utilizar todas as potencialidades que já entesouramos para nós mesmos para prosseguirmos as nossas atividades. No plano espiritual, no nosso caso. E no caso dos espíritos, ele tem então todos os meios de que já se muniu para continuar nos círculos desencarnados o trabalho de aperfeiçoamento. Muito bem, com esse entendimento, assinalada essa observação, é fácil notar que a criatura na Terra partilha, assim até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas à experiência humana, conseguindo, às vezes, desenfaixar-se do corpo denso e proceder como inteligência desenleada do indumento carnal, ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados como agente mais ou menos fiel de seus desejos. O que ele quer colocar é, quando nós estamos encarnados, nós não esquecemos que já fomos desencarnados. Estarmos aqui no mundo físico não é aquela ideia, eu me esqueci completamente de como era ser um espírito desencarnado. Então nós podemos ter as nossas percepções ali nubladas ou quase que adormecidas quando nós estamos aqui no mundo físico, porque é necessário que nós concentremos a nossa atenção nesse novo ambiente onde nós estamos encarnados. Mas não significa que eu deixei de ser espírito ou esqueci como é ser espírito. Então, nesse caso, quando existe ali o fenômeno anímico em que o indivíduo tem uma facilidade de desdobramento, ele pode se recordar com maior ou menor facilidade de como atuar num plano espiritual. Por isso que nos desdobramentos que nós vivemos, em sonhos, por exemplo, em que o espírito se desdobra e ele vai vivenciar experiências no plano espiritual, quanto maior a consciência que ele tem da sua condição de espiritualidade, maior será a facilidade de adaptação também com esse novo ambiente. Para nós, claro, a grande maioria de nós encarnados, nós temos uma dificuldade pelo fato de nós estarmos ainda com a consciência muito materializada, muito presos aqui ao mundo físico. Então, ao nos desdobrarmos nesse processo, a gente vai ter ali aquela certa dificuldade, mas a lembrança não fica de todo apagada. E aí, então, no caso da desencarnação, o indivíduo, então, retornando definitivamente ao plano espiritual, ele estando com a consciência dele habituada a essas experiências de desdobramento, ele vai retornar ao plano espiritual sabendo exatamente onde ele está e tudo aquilo que é possível dele vivenciar. Já aqueles que trazem a consciências ainda materializadas, ele vai ter essa dificuldade, mas ele vai se adaptando depois naturalmente. Por isso ele coloca que até certo ponto a criatura encarnada partilha dos sentidos característicos da criatura desencarnada. Isso tudo nas esferas imediatas à experiência humana. Nesses ambientes, tanto físico como espiritual, em que eles estão muito próximos, de tal forma que muitos espíritos confundem se ele está encarnado ou desencarnado. Porque como a natureza não dá saltos,
É necessário que a consciência vá então se elevando a planos mais elevados, mas isso vai acontecendo de uma forma gradual e esse desenvolvimento vem através do trabalho. Então o espírito que está com a consciência materializada, ele não vai simplesmente chegar no plano espiritual e ascender às esferas elevadas. Tudo isso vai acontecendo com muito vagar, com muito trabalho. Encontramos, diz André Luiz, nessa base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar, em que o espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar em relativo estado de consciência certas classes de fenômenos físicos, enquanto o corpo carnal se demora em letargia comum. Quando ele fala aqui do faquirismo vulgar, a gente lembra que o faquirismo é uma prática em que o indivíduo, segundo a visão comum que nós temos aqui no mundo físico, é um indivíduo que tem uma facilidade de controlar o seu corpo, a partir ali do adestramento do pensamento. E eu falo dessa visão comum que nós temos, porque não se leva em consideração as potencialidades do espírito, por exemplo, no seu desdobramento, na sua emancipação. Portanto, fazendo com que o espírito fique parcialmente desprendido do corpo físico, tendo ali uma maior facilidade de viver num plano espiritual, fazendo com que o seu corpo físico fique aqui num estado quase nulo. É daí então que ele tem a capacidade de suprimir as dores, ele tem a capacidade ali de alterar a fisiologia, o funcionamento do seu corpo temporariamente, como é o caso, por exemplo, diminuir a frequência cardíaca, é o caso de diminuir a frequência respiratória, é o caso de deixar de comer. Inclusive, o faquirismo ele se tornou, durante um tempo, principalmente aqui no Brasil, por volta de 1950, 1940. Então, algumas pessoas ganhavam a vida com essas exposições públicas de faquirismo. Então, a pessoa ficava dentro de uma caixa de plástico, uma caixa acrílica, e ficava sentada ali durante vários meses, ou vários dias, várias semanas, sem comer. Muitas vezes ficava ali com cobras do lado, sentadas naquelas camas de prego, uma coisa bizarra. Mas pessoas ganhavam a vida, inclusive um documentário muito interessante foi feito, mostrando muitas mulheres que viviam assim. Uma mulher que estava na miséria, e aí então ela estava passando muita fome, ela falou, vou fazer isso tornar público. E começou a se apresentar numa vitrine, ficando dias sem comer, e as pessoas começaram a fazer doações para ela, uma coisa assim muito bizarra. André colocou, então isso ocorre porque ele está desdobrado e não pela força da mente. Tudo também, Andréa, tem os dois elementos que nós devemos considerar. O que eu coloquei é que na visão comum, simplesmente acha apenas que aquilo é a força da mente. Sim, de fato, o adestramento do pensamento, o controle mental é muito importante, mas tem também um elemento espiritual que ele não é levado em consideração. Então, é aquilo que eu falei para vocês, é a história do bolo da confeitaria. Nós olhamos o fenômeno, vemos a pessoa quieta. Teve até durante um bom tempo que passou na televisão, uma pessoa que ele falava assim, que ele se alimentava da luz. Vocês devem se lembrar disso, Década de 1980, 1990. Então ele se alimentava com a respiração, se alimentava da luz. Isso é o faquirismo. Aquelas pessoas que tinham ali essa falta de sensibilidade, Kardec, inclusive, mencionou na Revista Espírita, os ascetas. Os ascetas eram aquelas pessoas, que se machucavam. É uma coisa, um circo de horrores, Atravessava ali pregos, alfinetes, cortes, cacos de vidro. Então, é uma coisa muito maluca. Então, do nosso lado, nós vemos apenas ali o corpo físico sendo controlado. Ou seja, nós estamos do lado de fora da confeitaria imaginando como aquele bolo foi feito.
mas olhando espiritualmente, tanto que Kardec, ao conversar com os espíritos sobre esse fenômeno, eles iam esclarecendo de uma forma, claro, que muito limitada, porque embora as respostas fossem compreensíveis, elas eram naturalmente incompletas, porque os espíritos precisariam entrar em detalhes tão profundos que não valeria a pena. Para trazer todos os detalhes, né, até qual é a porcentagem do controle mental, qual é a porcentagem do fenômeno espiritual. Então nós temos ali esses elementos que vão sendo ali, vão sendo somados para a realização do fenômeno, né? O Brás lembrou, tinha um japonês que ficava dentro de uma vasilha de água transparente, né? São coisas muito malucas, né, Brás? A Dídima colocou para nós, né, o conhecimento é como semente, né? Tem que ser regado pelo sentimento de paciência e perseverança para então amadurecermos e atingirmos a sabedoria espiritual. Não há transformação abrupta, não há mesmo. Até mesmo nós que estamos aqui agora vivenciando as experiências do Espiritismo, certamente nós temos como consequência do nosso próprio amadurecimento espiritual antes da nossa reencarnação. Então nós estávamos ali nos aprofundando cada vez mais nesses assuntos, compreendendo um pouco mais as teorias que a doutrina espírita apresenta, para que quando nós chegássemos aqui, nós já a buscássemos com naturalidade. Então até nisso tem essa diferença. O espírito se prepara para poder assimilar esses conhecimentos. Então tudo isso vem de uma forma natural, principalmente depois de tanto tempo, vivendo ali as crenças ainda materialistas, as crenças muito mais humanas do que as espirituais, né? Gerina colocou aqui no Nordeste tem pessoas que caminham na fogueira, né? Tem ali também, né, no livro A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, ele fala dos fenômenos, né, em que existe ali a capacidade do indivíduo não se queimar. Inclusive ele fala sobre santos, né, que foram com pessoas que foram depois canonizadas, que foram colocadas na fogueira e não se queimavam. Então é um fenômeno, sim, né, eu me esqueci o nome dele agora, que é um fenômeno anímico, nesse caso, né, que foge ali do nosso rol de temas que a gente costuma estudar, né? Então eles não se queimam, seguram brasas, caminham na brasa, né? Então tudo isso você tem um fenômeno anímico, você tem ali a parte de fluidos que entra, você tem a parte de desdobramento do espírito que anula, que diminui a sua sensibilidade. Então são vários fenômenos que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Então o espírito se desdobra, alterando o seu estado de consciência, fazendo com que o corpo se demore na letargia comum. Vamos lá. Próximo item, obsessão e animismo. Esse tema aqui é bem interessante. Que infelizmente ali nós vemos, né, muitos trabalhos mediúnicos nas casas espíritas que acabam dificultando a assistência ao próprio médium, porque existe ainda um preconceito com relação ao animismo. Quando o médium, por exemplo, vai num trabalho mediúnico e ele apresenta ali sinais de animismo, parece que ele acaba sofrendo bullying depois, né? Em vez dele ser auxiliado, ele acaba sendo rejeitado. Mas vamos entender aqui, vamos lá. Obsessão e animismo. Acontece. Exatamente porque existe esse preconceito, né? Tem que quebrar essa barreira. Diz assim para nós, muitas vezes, conforme as circunstâncias, qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas e indesejáveis. O que ele está dizendo aqui? Semelhante ao fenômeno hipnótico. Lembra da hipnose, né? Temos ali o hipnotizador, que induz o hipnotizado, aquele sensitivo, a mudar o seu estado de percepção, seu estado de consciência, a partir ali de comandos. Nós temos também a auto-hipnose. A auto-hipnose é quando existem ali ideias
ou forças muito poderosas que fazem com que nós fujamos temporariamente da nossa realidade, concentrando essas ideias como sendo ali a realidade que nós queremos viver. Quando ele fala sobre forças retrógradas, ele vai trazer ali tendências que o indivíduo traz, lembranças que o indivíduo traz das suas vivências anteriores. E aí então, se ele traz aquela força retrógrada, que vem ali, por exemplo, com características de culpa, ele exerce sobre si mesmo aquela autoperseguição. Então aquelas lembranças do passado acabam aflorando com muito mais força, fazendo com que a sua consciência do presente fique ali quase que subjugada. Olha que interessante. A sua personalidade anterior, com suas tendências, acabam então subjugando a sua personalidade atual, fazendo com que ele viva o presente e o passado. No livro Missionários da Luz, André Luiz traz um relato como esse, de uma pessoa que mostra ali um processo obsessivo fortíssimo, mas da perspectiva espiritual, olhando os bastidores do fenômeno, era ele mesmo que se obsediava. E é aí que ele coloca aqui André Luiz, ele diz assim: nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas, de grande poder, senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Então, se nós temos o indivíduo que tem ali, pelo fato de trazer ali uma culpa muito grande, uma marca muito grande, né, na sua consciência, essas marcas acabam aflorando, perturbando ali a sua existência atual. Mas o que André Luiz coloca é que nós vamos encontrar também em processos realmente obsessivos que vão ali, através desse processo hipnótico, fazendo com que o indivíduo se recorde de experiências negativas do passado, quase que despertando aquela consciência adormecida para a sua existência atual. Então é o que ele vai ter. Um obsessor vai dizendo: você foi porque você fez isso, porque você causou tal coisa. E aí então aquele indivíduo, como é colocado aqui, vítimas inabilitadas à defensiva, ele não tem essa capacidade de se defender dessas recordações e dessa influência. E aí então essas lembranças vão aflorando cada vez mais, causando no indivíduo uma tremenda perturbação, a ponto de chegar ali nas situações drásticas em que o indivíduo não suporta aquela situação que ele está vivenciando, a ponto, por exemplo, de se autodestruir. Ou mesmo entrar num estado de psicopatologia, né? Ele acaba ali entrando num estado de loucura, de perturbação profunda, comprometendo a sua existência. Então essas recordações, elas podem aflorar de um modo natural, pelo fato dessas marcas serem muito profundas, ou ao mesmo tempo isso pode acontecer quando ele sofre um processo de obsessão, em que aqueles espíritos vão fazer com que essas lembranças aflorem. Então tem os dois casos em que ele mesmo provoca ou que ele sofre a influência, mas de qualquer forma, essas lembranças são reais e estão armazenadas na mente daquele indivíduo. Pode sim, Brás, pode causar ali perturbações significativas. E ele diz assim: frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora, porque é uma provação regeneradora, o fato dele estar tanto na obsessão como o fato dessas lembranças ainda estarem presentes é parte de um processo de regeneração. Ou nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Nesse caso é um aprendizado doloroso, mas é necessário para a sua regeneração. Então, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se pecassem entidades outras, quando, na realidade, exprimem a si mesma a emergirem da subconsciência nos trajes mentais
em que se externava o domínio constante dos desencarnados que a subjugam. Então nós vamos encontrar, que é colocado para nós em reuniões mediúnicas, o indivíduo, por exemplo, que entra num estado de transe mediúnico, através da psicofonia ele começa então a falar, ele começa a trazer lembranças, ele começa então a lamentar ali das situações que foram vivenciadas, e ali então muitas vezes se confunde. Será que é um espírito que está falando? Um espírito que se aproxima daquele médium e trazendo as suas ideias? Ou aquele relato pertence ao próprio indivíduo? Porque quando ele está nesse estado de transe, essas lembranças se tornam muito mais fortes, muito mais claras. E aí então ele age como se ele tivesse uma dupla personalidade. E aí então a própria psiquiatria vai falar sobre essas múltiplas personalidades num indivíduo só. E aí então eles vão chamar isso de um estado, né, de desequilíbrio mental mesmo, né? Tem ali o termo técnico da psiquiatria, em que ele divide a sua personalidade atual com outras personalidades que representam fugas dessa realidade. Sendo que sim, pode ser sim, de fato um estado patológico. Mas também nós vamos lembrar que pode sim também ser uma personalidade anterior que ele tinha que começa a aflorar por forças das circunstâncias. Mais uma vez a gente olha o resultado do fenômeno e procura fazer as interpretações das suas possíveis causas. E aí nós sempre vamos encontrar essa dificuldade. E aí nós vamos ver também por que a psiquiatria acabou se aproximando muito mais da doutrina espírita do que as outras especialidades. Porque aí começaram então a estudar ali as patologias da mente e acabaram encontrando patologias da alma. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes, a gente lembra, que ele fez estudos profundos. A Loucura sob Novo Prisma, que é o título do livro que ele escreveu como encarnado, vendo a loucura de fato sob novo prisma. É o caso da esquizofrenia, é o caso de diversas patologias. André colocou, você falou da alteração da personalidade, mas isso não ocorre nos casos de múltiplas personalidades, né, porque aí a mente está atuando. É o que entendi. Sim, Andréa, exatamente isso. Nós temos ali nesses casos de psiquiatria, como por exemplo, né, múltipla personalidade, esquizofrenia. A pergunta que nós fazemos de novo é aquele fenômeno, aquela patologia que se manifesta, ela é apenas o resultado da mente presente, é o resultado de lembranças que começam a aflorar, ou é resultado de um estado obsessivo, de uma influência espiritual? É por isso que nós temos uma dificuldade enorme de tentar entender esses mistérios da mente olhando apenas do lado de fora. Não temos ainda condições, do nosso modo de ver, de sondar as profundezas e vermos de fato as origens desses processos. E essa é a grande luta que nós encontramos, né? Quando vemos, por exemplo, a Associação Médico-Espírita fazendo ali as suas... transtorno dissociativo de personalidade. Eu estava procurando a palavra dissociação, mas eu não estava me lembrando dela agora. Que é exatamente ali o termo, né, o termo técnico no CID, né, no Código Internacional de Doenças, para esse tipo de fenômeno. Tem até um filme, como é o nome desse filme, meu Deus? É um filme recente. Bom dia, Elcio. É o filme... me esqueci o nome dele. Mas mostra aí um indivíduo que tem tantas e tantas personalidades. É o filme... vou lembrar, depois eu falo para vocês. Mas é um filme recente que mostra isso, né? Que é muito mais um filme de terror, assim, meio suspense e tudo mais, mas mostra um indivíduo que tem várias personalidades. E aí então ele é analisado na psiquiatria como um indivíduo que sofre esse transtorno dissociativo. Mas e o elemento espiritual? Como é que nós podemos separar o indivíduo da sua natureza espiritual, né, do elemento espiritual, dizendo assim, não, ele é fragmentado, isso. Fragmentado, é o nome do filme. Então, nesse fragmentado, mostra ali várias e várias personalidades no mesmo indivíduo. Então, não é possível nós separarmos a mente
do espírito, porque a mente faz parte do espírito. Se a medicina estuda apenas a mente, ignorando o espírito, ela está fazendo uma análise parcial, uma análise superficial, ou bastante incompleta. Principalmente porque é no espírito que tudo se encontra. Se você ignora o principal fator desse fenômeno, você tem ali uma ideia absolutamente limitada. No livro Como Vencer a Obsessão, Luiz Carlos Silveira da Silva, ele narra a realidade dele, né? Então está aí também alguém trazendo também ali a sua própria história, né? É Split o nome do filme? Em inglês, né? Vamos em frente então. Então vimos aqui nesse caso o obsessão e animismo. Então nós vimos aqui, né, que a obsessão muitas vezes provoca esse fenômeno anímico, né, aflorando essa personalidade negativa do passado. Animismo e hipnose. Imaginemos um sensitivo a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito pela deliberada regressão da memória e o deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos a fio, e teremos exata compreensão dos casos medianímicos ou mediúnicos, em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. Então ele trouxe para nós aqui essa descrição dessa experiência em que nós podemos fazer uma regressão de memória e quando o indivíduo chegasse num determinado ponto do seu passado, nós o mantivéssemos assim. Então volta no seu passado, você vai chegar ali na personalidade que você tinha naquela época e você vai continuar assim. Então o indivíduo ali presente, fazendo essa regressão, ele se deixa anular, ou ele acaba tendo a personalidade dele anulada, para fazer com que essa vivência anterior, essa lembrança do passado, seja ali a predominante. O subject nessa experiência declarar-se-ia como sendo a personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria, por isso, de ser ele mesmo sob o controle da ideia que o domina. Então o André Luiz começa a trazer essa introdução para nós, falando aqui sobre animismo e hipnose, que quando o indivíduo manifesta uma lembrança do passado, esse indivíduo continua sendo ele mesmo. É aí que nós vamos encontrar, por exemplo, naquela expressão que é utilizada, vidas passadas. Na verdade, nós não temos vidas passadas. Nós temos uma única vida, mas nós temos experiências passadas. Nós temos vivências passadas. Quando essas vivências do passado, ou uma dessas vivências, se aflora no presente, o indivíduo certamente vai ter uma mudança da sua personalidade. Porque tudo aquilo que fez com que ele se tornasse esse indivíduo que ele é hoje, com a sua identidade, com seu círculo familiar, com seu conhecimento profissional, com a influência do meio onde ele vive e tudo mais, vem outra personalidade do passado, trazendo exatamente essas mesmas cargas de experiências que se sobrepõem a essa personalidade atual. Mas o fato de uma personalidade do passado se sobrepor a uma personalidade atual, o indivíduo não deixa de ser ele mesmo. Porque essa ideia que eu falei para vocês, de vidas passadas, não é uma vida que troca pela outra. O indivíduo continua sendo ele mesmo. Ele apenas traz ali lembranças que são mais contundentes e mais marcantes. Essas máscaras, né? Pois é, as máscaras da personalidade, André, ela já entra ali no fator psicológico, né, que mostra para nós que muitas vezes, em circunstâncias em que nós estamos vivendo, quem fala sobre isso é o Espírito Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, que ele diz que as máscaras são amortecedores da personalidade, porque nós não estamos em condições de lidarmos com a realidade nua e crua.
Então, por exemplo, você vai num ambiente social em que você vê pessoas com quem você não tem afinidade, pessoas que você não gosta, de quem você não gosta. Um ambiente em que você não se sente à vontade, mas o que você vai fazer? Você vai usar aquele sorriso, aquela simpatia toda, que nada mais é do que uma máscara. Porque se você não tivesse isso, você diria para todo mundo, olha, eu não gosto de você, não quero estar aqui. E isso faria com que nós entrássemos num verdadeiro caos aqui na nossa vida em sociedade. Então aquilo que você é dentro de casa, aquilo que você é fora de casa, são máscaras. Então o Hamed ele diz assim que é muito natural que isso aconteça. Que isso é mais uma vez um mecanismo de proteção da nossa mente. Mas isso se torna patológico quando você deixa de ser quem você é para criar uma personalidade. Ou para criar uma personagem. E você vive essa personalidade, essa personagem fugindo dessa realidade. Aí isso é patológico e merece tratamento. Mas o resto é bastante natural. Dídima colocando, é fantástico. Às vezes não entendemos, né? Não sabemos direito o que estamos sentindo. Vimos em nós sentimentos que pensávamos não fazer parte de nós, né? E faz parte de nós. Eles fazem parte de nós, né? Eis aí o problema. Então aqui ele diz assim para nós. O subject, nessa experiência então, declarar-se-ia como sendo a personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria, por isso, de ser ele mesmo sob o controle da ideia que o domina. Nas ocorrências várias da alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho, porquanto as vítimas desses processos de fixação não podem ser categorizadas à conta de mistificadores inconscientes, pois representam, de fato, os agentes desencarnados a elas jungidos por teias fluídicas de significativa expressão, tal qual ocorre ao sensitivo comum, mentalmente modificado, na hipnose de longo curso em que demonstra a influência do magnetizador. Então, o que André Luiz coloca para nós aqui nesse trecho, nesses processos de alienação mental, na verdade, o que nós vamos encontrar aqui são exatamente esses agentes desencarnados que, influenciando aquele médium, acaba fazendo com que essa personalidade desencarnada, que é, nesse caso, de um processo obsessor, por exemplo, assuma a personalidade do encarnado. E aí nós vamos encontrar, né, em manicômios, em pessoas que apresentam ali, né, distúrbios psíquicos graves, que na verdade é parte de um processo espiritual em que uma mente subjuga a outra. Desobsessão e animismo. Aí depois de falarmos sobre tudo aquilo como acontece, como é a forma de resolver essas questões, né, ou a tentativa de resolver essas questões. Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, de vez que são, em si próprias, espíritos sofredores ou conturbados, quanto qualquer outros que se manifestem exigindo esclarecimento e socorro. Então, quando nós temos numa reunião mediúnica, por exemplo, aquele médium que faz aquele trabalho regular, e sempre que ele vai entrar num estado de transe, vem uma personalidade dele mesmo e se manifesta naquela reunião. Seja na psicografia, seja na psicofonia. Então, por exemplo, o médium se senta à mesa, faz aquela concentração, aí então ele entra num estado de transe e ele começa a chorar, ele começa a falar das dores que ele vivenciou. E aí depois ele volta, quando ele sai do transe mediúnico, ele volta para a sua condição, para a sua personalidade atual. Conforme o tempo vai passando, ele vai manifestando novamente aquela mesma personalidade e através de um estudo cuidadoso, percebem que aquela manifestação
é o próprio médium se manifestando. E aí, nesse caso, qual que é a ideia que André Luiz coloca para nós? Nesse caso, mesmo sendo o próprio médium, o cuidado que se deve ter em ajudar aquele espírito em sofrimento, ou seja, o médium trazendo essas lembranças armazenadas no seu subconsciente, essa personalidade deve ser auxiliada tanto quanto um espírito desencarnado se manifesta na reunião. Ah, mas nós fazemos aqui o tratamento de espíritos sofredores. Então vamos tratar o espírito sofredor. Aí vem o médium e se mostra nessa condição. Não, então ele tem que sair da reunião mediúnica porque não pode, porque isso é animismo. Percebem ali o que André Luiz chama atenção? Dessa mesma atenção que se deve ter? Porque se um espírito é tratado dessa forma, através do passe, através do diálogo, da orientação e tudo mais, por que o médium, quando se apresenta dessa forma em desequilíbrio, ele também não deve ser ajudado da mesma forma? Dudu colocou, né, o espírito, o médium é o espírito e merece a mesma atenção. O amparo espontâneo, diz aqui para nós, e o auxílio genuinamente fraterno lhes ajustarão as ondas mentais. Concurso esse que se estenderá inevitável aos companheiros do pretérito que lhe assediem o pensamento, operando a reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporificados na Terra, tão importantes e tão nobres em sua estrutura, quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem a traçar para os amigos desencarnados menos felizes. Então vamos construir aqui a nossa ideia. O médium tem a sua história pregressa. Aquela lembrança não vem à mente dele. Vocês se lembram, né, que nós, quando reencarnamos, nós não trazemos as lembranças, mas trazemos as impressões. Então eu posso trazer aquele estado de depressão crônica, aquele medo, aquela culpa, aquela fobia, aquela situação de antipatia ou de simpatia. No caso aqui, como é negativo, vem o sentimento de antipatia. Tudo isso está presente. Eu não sei porquê, mas eu sei que está. Algumas vezes, essa mesma personalidade que me geram essas marcas, elas começam a aflorar. E aí então eu posso, em determinadas circunstâncias, falar como aquela personalidade, viver aquela personalidade, trazendo então aquilo que era uma impressão como um fato. Esse afloramento pode se dar de um modo natural, quando então essa personalidade começa a emergir do meu subconsciente, ou eu posso, através de um processo obsessivo, ser lembrado por esses espíritos de quem eu era, daquilo que eu vivenciei. E aí então, passando por esses transtornos, eu sou levado então a um centro espírita, por exemplo. Nesse centro espírita, eu então sou ajudado numa reunião mediúnica, e essa minha personalidade do passado se manifesta. Percebendo então que é um fenômeno anímico, não é mediúnico, porque não é um espírito que está se comunicando, um desencarnado que está se comunicando, mas é o próprio médium que se comunica, ele então é ajudado, e André Luiz chama atenção, e nessa ajuda genuinamente fraterna, faz com que o médium seja ajudado no reajustamento das suas ondas mentais, se perdoando, por exemplo, do passado, para viver com mais liberdade no presente, que é o que acontece, por exemplo, nos tratamentos de regressão de memória bem direcionados, e, ao mesmo tempo, com esse auxílio, também ali alcança os espíritos desencarnados que estão provocando esse tipo de perturbação. Então é esse trabalho que é feito. Então, como eu falei para vocês, é muito comum encontrarmos nos centros espíritas, por falta de preparo dos frequentadores, verem aquele médium não como alguém que precisa de auxílio, mas como um médium que não sabe atuar na mediunidade. Então, portanto, como eu falei para vocês, ele acaba sendo afastado, ele começa a sofrer preconceitos, ele começa a ser tratado de um modo diferente.
Porque simplesmente ele é rotulado como um médium que não serve para trabalho mediúnico, embora ele seja médium, mas que nessa mediunidade também a sua personalidade aflora. E ele continua: aliás, é preciso destacar que o esforço da escola, seja ela o recinto consagrado à instrução primária ou o instituto corretivo, funciona como recurso renovador da mente, equilibrando-lhe as oscilações para níveis superiores. Não há noviços que comandam espiritualmente à distância. Então o que ele está dizendo para nós é que o médium, então, estudando naquele ambiente, participando daquela atividade, é uma forma de instruí-lo. E essa instrução vem como um recurso renovador daquela. Então é importante que essa acolhida seja feita. A Chaconete colocou, né, eu vi vários frequentadores dizerem que não queria tomar passe com Beltrano ou Fulano por não achar competente. Sim. Né? Então, nós até vimos isso ontem, né? Falando ali sobre ontem não, antes de ontem, falando sobre essa ideia de escolhermos quem, né? Escolhermos por quê e tudo mais, mas é questão de caprichos humanos, né? Várias vezes, minha idade, eu autopsicografei, sabendo que era eu que estava mostrando algo que no passado ainda me incomodava, e fui ajudado pela sustentação e pelo facilitador daquele trabalho. É sempre louvável ver a ajuda de nós médiuns nesse trabalho. Então, um trabalho bem direcionado, ela certamente vai cumprir o seu papel na sua completude. Mas quando ela... animismo e criminalidade. Só um instantinho. Aqui. Os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsediados que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, à falta de providências reeducativas, nada mais puderam fazer que recair na loucura ou no crime, porque, em verdade, a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito em reminiscências de lutas pregressas, à semelhança do aluno que, voltando à lição, com recursos deficitários, incorre lamentavelmente aos mesmos erros. É por isso que nós dizemos, né, que num processo obsessivo, os espíritos nunca vão fazer o indivíduo praticar algo que não faz parte da sua natureza. Falamos faz parte da sua natureza, nós falamos aqui de experiências que já foram vividas. Então a loucura, o crime, e ele pode trazer por si mesmo de um modo natural, ou ele pode ser induzido por esses obsessores a cometerem esses mesmos atos ou a voltarem àquelas mesmas personalidades, pelo fato dele já trazer essa bagagem na sua mente, na sua personalidade. O ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo de atividade, do ponto de vista de reencarnação, funcionam em nossa vida íntima como reflexos condicionados. Lembre dessa expressão? Reflexos condicionados, comprovando-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade antigamente positivada. Então, antigamente positivada, porque antigamente ela estava viva, ativa. Hoje, quando nós reencarnamos, nós trazemos esses reflexos condicionados. Então, eram aqueles comportamentos do passado que se enraizaram em nossa mente, em nossa personalidade, que nós guardamos na nossa personalidade, e que depois, então, como é colocado para nós aqui, ele acaba, então, sendo estimulado a permitir o afloramento daquela condição. Se estivermos desarmados de elementos morais suscetíveis de alterar-nos a onda mental para a assimilação dos recursos superiores, quase sempre tornamos a mesma perturbação
e a mesma crueldade que nos assinalaram as experiências passadas. Nesse fenômeno reside a maior percentagem das causas de insânia e criminalidade em todos os setores da civilização terrestre, porquanto é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, que se rearticulam velhos conflitos, arrasando os melhores propósitos da alma, e sempre que descure de si mesma. Então aqui André Luiz ele traz uma afirmação bastante interessante. A insânia e a criminalidade são a maior percentagem em todos os setores da civilização terrestre. Então aquele indivíduo hoje que comete esses crimes que nós vemos, na verdade nada mais são do que algo que já se fazia anteriormente. Porque ele veio com essa predisposição, mas ele se desenvolver e superar essas fraquezas do passado. Mas quando ele se descura de si mesmo, quando ele deixa de se cuidar, e essa falta de cuidado diz respeito ao seu esforço para a transformação moral, para a sua reforma interior, naturalmente ele cai nas mesmas condutas do passado. Então, quando ele fala que a maior percentagem, exatamente como ele começou, manicômio, penitenciária, a violência da sociedade. Nós não nos tornamos assim, nós continuamos sendo assim. A tendência era melhorar, nem sempre essa melhora veio. Convenhamos, pois, que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Aqui o André Luiz ele chama a atenção do animismo não como aquele fenômeno que é observado na casa espírita, mas ele fala do animismo como o afloramento dessas personalidades do passado interferindo na nossa vivência atual. E aí então, através da educação que o Espiritismo proporciona, a educação do espírito faz com que ele também fortaleça o seu autocontrole dessas tendências negativas. Porque quando a gente fala em animismo, a primeira ideia que vem é, dentro da casa espírita, o indivíduo, então, o médium, acaba trazendo uma mensagem do seu próprio conteúdo mental. E, na verdade, André Luiz ele fala, não é só isso. No dia a dia das pessoas, a presença desse fator anímico no afloramento das tendências, das lembranças e tudo mais, é um fator muito mais grave do que aquele que acontece dentro de uma reunião mediúnica. Através dela, da tarefa espírita, são eles endereçados à esfera iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos, estagnados nessa classe de acontecimentos, sejam devidamente amparados nos desajustes de que se vejam portadores, impedindo-se-lhes o mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-se-lhes a atividade para a sementeira da luz. Então, mais uma vez, quando nós, então, vamos a um hospital psiquiátrico e vemos ali os pacientes naquela condição de alienação mental, como o próprio nome diz, a alienação é você estar alienado, você estar ali fora da sua realidade. E esse estado de fora da realidade, ele é causado por uma disfunção, a princípio, orgânica. E aí então ele vai ser medicado, ele vai passar por tratamento, mas não leva em consideração o fator espiritual. E aí então, se nós olharmos, e é isso que nós vamos encontrar lá nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, porque ele vai falar sobre os bastidores desse processo. E aí então nós vamos ver como são fortes os fatores anímicos que provocam esses estados de loucura que nós vemos hoje no mundo. E vamos encontrar no espírito a fonte dessas perturbações. E aqui então, fazendo com que através da educação moral e da educação espiritual, nesse caso, que acaba abrangendo os dois,
faz com que então o indivíduo comece a tomar conta de si mesmo, a ter o autocontrole, o autodomínio, exatamente para superar esses fatores anteriores. Aí sim nós veremos que o espírito vai evoluindo gradualmente, encarnação após encarnação, nesse processo de crescimento. Nós não veremos, por exemplo, um indivíduo que de uma encarnação para outra fica estagnado na mesma condição, porque ele simplesmente não teve nada que o auxiliasse nesse processo de ascensão. E a doutrina espírita tem esse papel. E ela traz essa contribuição, porque vai dizer que sim, o indivíduo é importante que ele tenha a sua religiosidade desenvolvida, mas muito mais do que religiosidade, é muito importante que espiritualmente ele tenha ele seja educado espiritualmente, para se ver como espírito e entender tudo aquilo que acontece com ele nessa condição em que ele se apresenta. Dudu colocou, né, se esse irmão ainda não consegue se vencer, a gente vê a ignorância de muitos que gritam, pedem a morte e soltam fogos, trazendo também essas personalidades pretéritas que ainda envolvem a muitos. Ou seja, da mesma forma que o criminoso tem o afloramento da sua personalidade que o domina e faz com que ele cometa esse ato, aqueles que aplaudem, aqueles que querem realmente que ele seja punido, também trazem resquícios do passado. Ou seja, não é só aquele que está na guilhotina que traz o afloramento da personalidade anterior. Aqueles que estão fora aplaudindo também trazem esses resquícios da personalidade. Curioso isso, né? E para finalizarmos então, pessoal, concluindo aqui o nosso estudo, finalizamos aqui então essa parte do animismo, e o nosso próximo tema será obsessão. Aí veremos então pensamento e obsessão, perturbações morais, zonas purgatoriais, reencarnação de enfermos, obsessão e mediunidade, e depois doutrina espírita.